Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de vocês. Fico muito feliz com a tua presença. Eu tenho certeza que nesse primeiro elo dessa campanha Aviva, algo novo há de acontecer em nosso meio. Vai depender do quanto você está com sede de Deus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor assim diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os irmãos podem assentar. Para que nós possamos entender, irmãos, esse aviva que Abacuque fala, eu gostaria que você acompanhasse comigo um pouco da história. Nós estamos falando de uma oração que um profeta do Senhor fez no ano de 612 antes de Cristo. No ano de 612 antes de Cristo, os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. E quando você começa a analisar os 3 capítulos de Abacuque, você encontra Deus falando sobre a iniquidade de Judá. Então, qual é o cenário? A princípio, no ano 612 a.C., o maior império, o Império Babilônio, está no domínio. O povo judeu, a maioria se perdendo na sua teimosia, nas suas escolhas erradas. O cenário de Abacuque não era diferente de Naum e Sofonias, profetas contemporâneos. E outra coisa que chama a atenção é que Deus permite que os babilônios, um povo mau e cruel, se levanta a castigar o povo de Judá. A Bíblia fala em Abacuque 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. E não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Olha o cenário que Abacuque começa apresentando. Um cenário de horror. E eu quero que você acompanhe comigo que na época de Abacuque era o Império Babilônio. Hoje nós chamamos no Brasil de sistema. Nós vivemos um período cujo sistema tem atacado as igrejas. Nós vivemos um período que o sistema tem atacado as escolas. O sistema tem atacado a saúde, a educação.
Eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, de Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. No Tropa de Elite 2, o coronel fala assim: agora o inimigo é outro. Em Tropa de Elite 1, era o bandido. Em Tropa de Elite 2, o inimigo chama sistema. E Abacuque fala que a justiça estava frouxa e o perverso cercava o justo e a justiça era torcida. Mas Abacuque continua fazendo diferença. Havia um homem que fazia diferença no meio do povo judeu. Esse homem chamava a atenção de Deus. Esse homem, ele não murmurava. Esse homem não reclamava. Mas ele gritava: Senhor, vivemos um período de violência. Senhor, quando é que o Senhor vai nos salvar? Senhor, eu estou percebendo que o Senhor está permitindo que os babilônios cresçam. O Senhor agora levantou o povo caldeu. Está lá no versículo 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Abacuque começa a falar com Deus, intercedendo em prol do povo. E a maioria do povo estava se perdendo. A maioria do povo estava fazendo as escolhas erradas. Não é diferente nos dias de hoje. E no capítulo 2, no versículo 4, Deus traz uma resposta para Abacuque. Deus fala assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui Deus começa a trazer uma resposta, mostrando para Abacuque e mostrando para o povo de Judá: olha, se vocês começarem a mudar a posição, se vocês começarem a mudar a sua postura, se vocês começarem a retar a sua vida, buscar viver a justiça, vocês vão viver. E chega o capítulo 3, no versículo 2, Abacuque fala com o Senhor: Senhor, eu me sinto alarmado, mas aviva essa obra. Senhor, essa obra precisa ser avivada. Esse povo precisa voltar a arrepender. Esse povo precisa voltar a olhar para o Senhor. Esse povo precisa voltar a reconhecer o teu senhorio. Mas esse povo não consegue fazer isso, Senhor, se o Senhor não entrar nessa causa. Por isso eu clamo a ti, Senhor, aviva esta obra. Abacuque, ele está mostrando aqui a sua confiança, a sua fé, a sua esperança nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. E ele conclui no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, naquele cenário terrível, com o Império Babilônico, um sistema demoníaco operando, Abacuque não se dobrou diante desses deuses.
ele manteve firme a sua postura diante de um Deus vivo e poderoso. E agora, trazendo para os nossos dias, a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é a Viva? A primeira coisa que a igreja precisa entender nos dias de hoje, qual é o verdadeiro significado de avivamento? Aviva é uma palavra que sugere despertar, renovar e revitalizar. E a melhor fonte de encontrarmos o avivamento, a melhor fonte de ter um despertamento, de ter uma renovação, está na palavra de Deus. Abacuque, ele ora pelo avivamento espiritual, em meio a desafios, em meio a dificuldades. Abacuque, ele sempre manteve o reconhecimento da magnitude do Deus que ele servia. Amados, como que você está procedendo nos dias de hoje? Como que você vê o sistema nos dias de hoje? É de suma importância orarmos e buscar por um avivamento espiritual, principalmente agora, em momentos de adversidade. Se você olha para os jornais, a Rússia principalmente está falando muito sobre o acontecimento que nós não queremos que venha, a Terceira Guerra Mundial. A cada dia que passa, nós estamos percebendo que o sistema desse mundo está apertando, está fechando cada vez mais, pressionando a igreja. Aonde está o povo? Aonde estão os filhos de Deus? É chegado o momento, igreja, de cada um de nós começarmos a ter uma vida de oração mais forte, mais específica. É chegado o momento de nós começarmos a expressar a nossa verdadeira dependência desse Deus. O livro de Abacuque nos oferece uma oração poderosa. Nós vemos em Abacuque a súplica por um avivamento. Avivamento não é apenas uma emoção passageira. Talvez um dos motivos da igreja nos dias de hoje não estar vivendo um verdadeiro avivamento é porque não tem entendido o que é um avivamento. Avivamento não é simplesmente uma emoção passageira. Avivamento é uma necessidade vital para a nossa vida pessoal e para a vida da igreja. Avivamento não é emoção, vai além. Avivamento é transformação de vida. É o que nós vamos fazer hoje. E nessas outras 2 quinta-feiras, nós vamos suplicar a esse Deus Todo-Poderoso que venha realmente trazer um avivamento genuíno em nosso meio, em cada coração. Que haja uma entrega total de cada um de nós. Que haja um reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Vamos tirar os nossos olhos das dificuldades, vamos tirar os nossos olhos desse sistema que opera e vamos verdadeiramente colocar os nossos olhos naquele que é poderoso para curar, para salvar, para libertar e para trazer uma nova vida, para trazer uma nova alegria, para trazer uma nova ressurreição de sonhos para os teus filhos que verdadeiramente crê que Ele é Senhor e Ele é o Salvador das nossas vidas. A primeira coisa que me chama a atenção, quando eu vejo Abacuque falando para Deus, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor.
a primeira coisa que me chama a atenção é a súplica por avivamento. A súplica do profeta Abacuque não é uma súplica feita apenas de garganta. Não é uma súplica de desejo da carne. A súplica do profeta Abacuque é uma súplica na total dependência do Senhor. A súplica para o avivamento, ela necessita que seja feita de joelhos no chão, de rosto no pó, se for preciso, mas você tem que estar cheio e cheio do poder de Deus. Abacuque, ele reconhece a necessidade de Deus agir poderosamente em meio às circunstâncias sombrias que o cercam. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós devemos suplicar a Deus com fervor pela renovação da nossa vida e pela renovação da igreja. Não apenas igreja do tabernáculo de Deus, mas toda a igreja lavada e remida no sangue de Cristo. Precisamos, irmãos, desse verdadeiro avivamento. O sistema que tem operado nesse mundo é um sistema cruel e maldoso. Quando nós olhamos para os norte-americanos, que no início de algumas décadas atrás era o berço do avivamento. Hoje, quando se olha para os norte-americanos, a maioria dos locais nos Estados Unidos, onde havia uma igreja evangélica, hoje há boates. Muitas igrejas fecharam as portas. Hoje se fala muito que o Brasil é o país do avivamento. O que o Brasil se destaca é que o Brasil é uma porta aberta para todos os tipos de religiões. Mas nós, como os filhos de Deus, precisamos entender uma coisa. Nós não podemos ficar presos a religiões. O nosso negócio é Cristo Jesus, o Senhor dessa nação. Por isso nós temos que entender o que é um avivamento. Outra coisa que Abacuque fala é no decurso dos anos, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, Abacuque destaca a importância que o avivamento tem um tempo certo. Isso é muito importante. Olha só, Abacuque pede para Deus avivar a sua obra no meio dos anos. O que significa isso? Deus, aviva essa obra no meio dos anos. Trazendo, em outras palavras, Abacuque está falando, Deus, nós não podemos deixar para amanhã o avivamento. Todos os dias é necessário que o Senhor interfira nas nossas vidas. Todos os dias, Senhor, nós queremos sentir a Tua glória. Todos os dias nós queremos sentir a Tua presença. Todos os dias nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Todos os dias a nossa vida tem que ser marcada realmente pela vida do Senhor. O avivamento não pode ser adiado para amanhã. É para agora. É para o tempo presente. E hoje nós encontramos muitas pessoas postergando esse momento tão especial de estar buscando realmente a presença do Senhor. A igreja não pode calar. A igreja não pode baixar a guarda. A igreja não pode desanimar. A igreja precisa se posicionar, cabeça erguida, os dois pés bem firmes, marchando, pisando na cabeça do diabo, porque toda autoridade já foi liberada para a igreja. Eu, você, todos nós temos autoridade do alto para sermos mais do que vencedores
para termos uma vida mais e mais cheia do Espírito Santo. Mas esse tempo é agora. O segundo ponto que me chama a atenção é o reconhecimento da necessidade do avivamento. Foi no meio das adversidades que Abacuque então suplica a Deus e fala: Senhor, lembra, Senhor, da sua misericórdia. Senhor, eu sei que a tua justiça vai cortar reto. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia. No momento da sua ira, lembra da misericórdia. Olha só o que Abacuque fala. Assim como Abacuque, nós também enfrentamos adversidades. Nós também enfrentamos desafios. E é neste momento que nós temos que ter uma consciência maior. Precisamos, mais do que nunca, buscar a presença de Deus. Eu disse aqui no estudo bíblico, terça-feira, eu coloquei uma senha na planilha do Excel, não lembrava da senha. 4 horas tentando achar a senha. 4 horas cutucando rascunho para um lado, rascunho para o outro. Liguei para a Rosa falou, é só colocar, esqueci minha senha. Eu falei, não tem essa opção, esqueci minha senha. Em planilha do Excel. Tem as aulinhas no YouTube. Cada aulinha fala de um aplicativo. Eu estava nervoso, cabeça quente já. Eu deixei por último. Olha o que absurdo. Deixei por último para falar pausadamente para aquele que sabe todas as coisas. Por último, eu deixei. Jesus, traga à minha memória essa senha. Eu não quero fazer nenhum cursinho. Traga essa memória, essa bendita senha. Foi na hora de falar para Jesus trazer. Antes de eu acabar de fechar a boca, Jesus falou, a senha é o Salmo número tal. Bati no Excel, a planilha abriu. Amados, nós temos essa mania, no momento das lutas, das dificuldades, partir para a força do nosso braço. Nós temos a mania de, nas adversidades, partir para nosso intelecto. É por último que nós vamos recorrer. Mas nós estamos num cenário de um homem, no meio de um povo, o povo de Deus, se corrompendo, se perdendo, sendo escravo da Babilônia. Mas havia um homem que permaneceu firme. Mesmo nas adversidades, esse homem não parou de clamar, não parou de suplicar ao Deus Todo-Poderoso pela misericórdia, pelo avivamento, pela uma transformação de vidas. Precisamos reconhecer a necessidade, irmãos. A urgência da situação. Abacuque reconhece a urgência do momento. Ele não espera que tudo fique pronto antes, para depois suplicar. Da mesma forma, nós devemos entender a urgência espiritual da igreja. É muito sério, irmão. Se Jesus chegar hoje, você tem certeza que você vai subir? Você tem certeza que quando você estiver frente a frente com Jesus, você vai ouvir dele, vem para o meu lado direito, servo bom e fiel? Ou você tem dúvida? Ou há um tiquinho de medo? Precisa de avivamento. Nós não podemos ter dúvida disso, irmãos. Em terceiro lugar, nós temos o propósito do avivamento. E o propósito principal do avivamento
é trazer para nós a glória de Deus. E eu te pergunto, o que é a glória de Deus? Nós falamos tanto isso. Nós estamos numa série de mensagens do pastor Fredson falando sobre isso. O resultado é que nós possamos vivenciar a glória de Deus. A glória de Deus é a presença carregada de bondade, graça e compaixão. A glória de Deus é a presença carregada de bondade, graça e compaixão. Abacuque suplica por avivamento, para que a obra de Deus se manifesta no meio do seu povo. Em vez de Abacuque falar, fulano e Beltrano está teimando no pecado, quer ficar servindo os outros deuses, vai para o inferno. Abacuque não abriu a boca para amaldiçoar. Abacuque viu o povo se perdendo na iniquidade. Ele abriu a boca e começou a profetizar uma transformação de vida. Você quer ver a transformação de vida na sua casa, na sua família? Abre a boca e começa a profetizar. Você quer ver a transformação de vida na sua cidade, no seu país? Abra a boca e começa a profetizar, cheio do Espírito Santo. Quando buscamos o avivamento, não é para a nossa própria satisfação e nem para o nosso conforto. Quando nós buscamos o avivamento, irmãos, tem que ser para a glória, para a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Aviva é para que Deus seja exaltado no nosso meio. O testemunho diante das nações. Abacuque deseja que o avivamento leve a notificação entre as nações. Quando a igreja é avivada, torna-se então um poderoso testemunho do poder e da graça de Deus. A súplica de Abacuque por avivamento ressoa em nossos corações hoje. Que nós possamos unir o nosso coração, suplicando a Deus por renovação espiritual em nossas vidas e também na nossa igreja. Que nós possamos reconhecer a urgência da situação. Chega de ver os nossos inimigos crescer. Chega de ver os nossos inimigos fazer chacota. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja começar a suplicar e o transformar de Deus ser contínuo em nosso meio. Que a nossa súplica por avivamento leve à glorificação do nome de Deus e ao testemunho do seu poder diante das nações. E que Deus nos conceda graça e misericórdia para que possamos viver vidas transformadas. É muito triste a gente ver pessoas afastando do Evangelho. Nós estamos num período, o sistema agora é outro. O sistema agora é mais bruto ainda. E nós estamos num período que a Bíblia fala da multiplicação da iniquidade, do esfriamento de muitos. Quantas igrejas grandes nós conhecemos aqui em BH, que estão passando por uma fase tão delicada, tão triste, tão vergonhosa. Mas graças a Deus, nós podemos falar que Belo Horizonte tem uma igreja pequenininha, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus. Nós podemos ser melhor. Nós podemos fazer mais, irmãos. O primeiro objetivo do Aviva é para que nós sejamos melhores. É para que nós possamos exaltar e glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O avivamento começa com o indivíduo
mas tem o poder de transformar famílias, igrejas e nações inteiras. O avivamento não é apenas para você ter uma emoção passageira. O avivamento não é apenas para você sentir todo um nível mais elevado, espiritualmente falando. O propósito do avivamento é gerar transformação de vida. É levar que a cada dia que nós possamos ter consciência de estar glorificando e exaltando aquele que é digno. Que este avivamento seja desejado em uma realidade em cada coração e em toda a igreja de fé. Porque Deus falou para Abacuque, olha, o justo viverá pela sua fé. Queridos, existem 4 elementos que geram vida. Deus me mostrou isso ontem. Há 4 elementos que giram vida. Já que estamos falando de aviva, de avivamento. Para que tenhamos vida, é preciso, em primeiro lugar, fé. Segundo lugar, você precisa da Bíblia, que é o manual da vida. Terceiro lugar, você precisa da Trindade, da Santíssima Trindade. Você precisa de reconhecer Deus como seu Pai. Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E você precisa reconhecer o Espírito Santo como aquele que te consola, que te ensina, que te instrui. E você depende dele. Fé somado com Bíblia, somado com a Santíssima Trindade, mais a nossa ação, a nossa atitude, isso vai gerar vida. Este é o avivamento que nós precisamos. Que você possa fechar seus olhos neste momento. Que você possa rever os seus conceitos de avivamento. Quais são as áreas da sua vida que precisa ser avivada, meu irmão? Eu quero encerrar minha mensagem com essa pergunta. Quais são as áreas da sua vida que precisa ser avivada? Para ter vida, é necessário confiar em Deus e fazer uma entrega total ao Senhor. Como está a sua vida pessoal? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida ministerial e profissional? Precisa de avivamento? Hoje é noite de você receber a viva nas áreas da sua vida. Em Jesus nós encontramos vida, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Em Jesus, Ele é a fonte da vida. Satanás quer roubar, Satanás quer destruir, matar, mas em Cristo Jesus, todo o nosso viver passa por uma transformação. Por mais que você tenha sofrido por causa do sistema, por mais que você tenha sofrido por causa das suas escolhas erradas, você pode corrigir isso agora. Não deixa para corrigir amanhã. Mas corrija agora. Fala com o Senhor agora. Qual é a área da sua vida que você precisa reavivar? Não perca a sua fé, meus irmãos. Não perca a sua esperança e não perca a sua vontade de viver. Não pare de sonhar, irmãos. Não desanime, não tenha medo. Não fique preso na dúvida e não se assombres. Busque a cada dia confiar em Deus, ter uma vida de oração e ter um compromisso
em praticar os ensinos da palavra.